chora, derrama as tuas lágrimas, chora o teu pranto, as tuas dores e aflição. Chora, derrama as tuas lágrimas, mas faz com que elas caiam sempre no colo de Jesus. Confia no poder que Ele tem. Confia no amor que Ele é. E crê que Ele vai um dia explicar o que... Uma boa tarde a todos os ouvintes do programa Descoberta nas Profecias com o evangelista Geraldo Ruas. Neste momento, gostaria de desejar a todos um feliz ano novo, com muita paz, com muita alegria, que o Espírito Santo esteja presente na vida de todos os ouvintes. Meus queridos, também gostaria de pedir que todos compartilhem o link destas mensagens, assistam também nas redes sociais. Tive a oportunidade de gravar mais de 138 palestras. Vocês poderão encontrá-las no YouTube, é só colocar Evangelista Geraldo Ruas e encontrarão lindas mensagens. Inscreva-se também no meu canal Evangelista Geraldo Ruas. Oremos. Maravilhoso Criador, nosso querido Deus e nosso bom Pai Celestial, mais uma vez nos encontramos aqui na Tua presença. Eu quero lhe pedir uma bênção especial a favor de todos os ouvintes deste programa Descoberta nas Profecias. Que Teu Santo e Bom Espírito ilumine a mente de todos e que o Senhor me use poderosamente para apresentar a Tua Santa Palavra. Me entrego completamente em Tuas mãos, entrego também a vida de todos aqueles que terão a oportunidade de ouvir a Tua Santa Palavra. No nome santo e sagrado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro ao Senhor, com a intercessão do Senhor Espírito Santo. Amém. Neste momento ouviremos uma linda mensagem com o quarteto Arautos dos Reis. Já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo esse lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias desse lar, se eu procurar viver como meu Jesus viver, em meio à luta e dor, eu
eu posso estar, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo manso lindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus, não existe paz sem Jesus, sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Pra que manifestar sem Jesus e flores que não murcham sem Jesus? Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. Esta música. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Meus queridos, hoje gostaria de apresentar um assunto extremamente importante, significativo para a vida de todos nós, seres humanos. Existem no mundo muitas teorias que ensinam coisas totalmente contrárias à santa palavra de Deus, com relação a muitos assuntos, e hoje especificamente falando sobre a criação. Existem algumas seitas, alguns ensinamentos, obviamente não inspirados na Bíblia e muito menos inspirado por Deus, mas o próprio inimigo das almas, que é Lúcifer, Satanás, ele procura colocar esses ensinamentos para tirar as pessoas do foco principal, que é o Senhor Deus Pai, o Senhor Deus Filho, o Senhor Deus Espírito Santo, o único Criador e mantenedor do universo, para levar o ser humano
Há caminhos que no final deles são caminhos de morte, de perdição. Por exemplo, existe uma teoria chamada a teoria da evolução. Algumas pessoas pregam, acreditam que há cerca de 13 bilhões e 400 milhões de anos, um pequeno feixe de energia, menor do que um átomo. Para vocês terem uma ideia, o átomo só consegue vê-lo através de aparelhos muito poderosos devido ao tamanho tão pequeno. É praticamente quase invisível de tão pequeno. Se você pegar um grão de arroz, pegar um peso de 5 quilos e bater em cima deste grão de arroz, e pegar um farelinho daquele, o átomo é milhões de vezes menor do que isso. E esta teoria ensina que esse pequeno feixe de energia, menor do que um átomo, um dia ele explodiu. E nesta explosão desse pequeno feixe de energia, deu origem ao universo. A primeira pergunta: quem criou este feixe de energia? Segunda pergunta: de onde ele veio? Quem viveu há 13 bilhões e 400 milhões de anos para testificar e falar se essa história é verdadeira? Obviamente isso é lenda, isso é falácia, isto é mentira, isso não é verdade. Mas infelizmente as pessoas ensinam essas coisas por aí, porque negam a santa palavra de Deus, negam o Criador como o único Criador e mantenedor de todo o universo. Infelizmente, essas teorias são ensinadas aí nas escolas, mas eles deveriam também ensinar a santa palavra de Deus e dar a oportunidade a todos os alunos para conhecerem também as Escrituras Sagradas e também este assunto tão importante que é a criação dos céus e da terra, do mar, das fontes das águas e de todo o universo. Eles pregam que o nada criou tudo. Do nada as coisas apareceram. Mas há algo que eu gostaria de deixar claro. Vida só procede de vida. E Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora eu pergunto, ao olhar para a natureza, a perfeição, ao olhar para a beleza dos pássaros, ao olhar a beleza das flores, você que é uma pessoa inteligente, você acha que uma explosão, o nada, teria condições de colocar perfume em uma rosa? Obviamente não. Este universo é obras de um Deus todo-poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, que está presente em toda parte. É o único Criador e mantenedor de todo o universo. É o único que possui a imortalidade, o único que é eterno. E é sobre este Deus maravilhoso, Criador e mantenedor de todas as coisas, que eu gostaria de estar apresentando neste momento, através deste programa Descoberta nas Profecias. Para isto, vamos abrir a santa palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 1
Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. A criação dos céus e da terra e de tudo o que neles há. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então no primeiro verso já fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, a criação dos céus e da terra e de todo o universo é obras das mãos deste Deus Todo-Poderoso, na pessoa querida do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Portanto, a terra era vazia e sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Então, no início, Deus disse, haja luz, e a luz apareceu. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. O início da criação, nós vemos aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 1. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Versículo 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Então Deus criou o firmamento, ele fez separação entre águas e águas, os rios, água doce, mares, água salgada. Criou também o firmamento. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Deus então, ele diz, haja porção seca. Imediatamente a terra apareceu, porque tudo obedece à voz de Deus. O único que teima em não obedecer à voz de Deus, infelizmente, são os seres humanos. Mas Deus fala, e as coisas acontecem. E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Foi Deus que criou todas as árvores frutíferas, e ele colocou em cada fruto a semente. As sementes então têm vida. Você abre uma mão e você encontra ali dezenas e centenas de sementes, todas elas com vida. Você abre uma melancia e encontra ali milhares e milhares de sementes, todas com vida. Você corta uma jaca e você vê ali várias sementes.
para produzir dezenas e centenas de outras árvores. O acaso poderia fazer isto? O nada poderia fazer isto? Obviamente não. Tudo isto é obras das mãos deste Deus Todo-Poderoso, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque só o Senhor é Deus. Nunca houve Deus no passado, nem no presente, e não haverá no futuro um outro Deus, a não ser o Senhor Deus Pai, o Senhor Deus Filho e o Senhor Deus Espírito Santo. É o nosso Criador, é o nosso mantenedor, é aquele que nos mantém, aquele que nos criou. Glórias, honras seja dada ao nosso Deus, hoje, amanhã e eternamente, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que eu e você possamos louvá-lo, agradecê-lo pelas maravilhas que Ele criou e por nos manter. E também por uma maneira assombrosa, miraculosa, ter nos formado no ventre da nossa mãe. Glorificado seja o Senhor Deus. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então foi Deus que criou a laranja, o mamão, o abacate, a melancia, manga, centenas e milhares e milhares e milhares de frutas saborosas para nos alimentar. Que bênção! E cada fruta que eu pego, um mamão, uma laranja, uma maçã, eu vejo ali uma frase nas entrelinhas: Deus é amor. Tudo criou com perfeição. Frutas doces, saborosas, bem embaladas. Como não adorar um Deus tão poderoso, tão maravilhoso como o nosso Deus? Sim, adoremos o Senhor na beleza da sua santidade. Eu particularmente, Geraldo Alves Ruas, quero amá-lo, servi-lo, adorá-lo, hoje, amanhã e eternamente. Quero ser o servo do Senhor para toda a eternidade. Que enquanto o Senhor não vem, que todos orem para que Deus continue me usando para pregar o Evangelho e para mostrar estas verdades a todo o mundo. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Meus queridos, foi Deus que criou o sol, a lua e as estrelas, os planetas e as galáxias, bilhões e trilhões de planetas e galáxias, trilhões de estrelas. Deus fala que todas as estrelas, Ele as chama pelo seu nome, e nenhuma sequer vem a faltar. Este Deus, Ele é tão poderoso, tão grandioso, que
criou bilhões e trilhões de estrelas e Ele sabe o nome de cada uma. Meus queridos, a maior prova que Deus criou o universo, porque se tudo tivesse surgido por uma explosão, como se pregam por aí, de uma maneira equivocada, contrário à santa palavra de Deus, se tudo tivesse surgido do nada, o nada criou tudo. Imagine se o Sol fosse muito próximo da Terra, não existiria vida aqui, todos seriam queimados, destruídos, devido ao calor do Sol. Se o Sol ficasse muito distante, ninguém conseguiria sobreviver aqui, porque a Terra congelaria. No entanto, Deus colocou o Sol na altura certa, na medida certa. Este aquecimento global que está acontecendo, a culpa não é de Deus, é do ser humano, que está destruindo o planeta, destruindo a Terra. Veja essas guerras por aí, na Ucrânia, na Rússia, Israel, faixa de Gaza e tantos países jogando bombas e mais bombas, mísseis e mais mísseis, e todos esses gases destroem a camada de ozônio e os raios solares batem diretamente na Terra e este calor. Por quê? O ser humano está destruindo a Terra. Mas em breve Jesus voltará para colocar um fim em toda esta maldade, em toda essa crueldade desses homens gananciosos, perversos, que gostam tanto de derramar sangue. Em breve Jesus voltará e Ele nos dará a vida eterna. E nunca mais haverá fome, nem doença, nem dor, nem guerras, nada de mal, porque o mal não se levantará pela segunda vez. Satanás, os anjos maus, os ímpios serão destruídos para sempre e viveremos eternamente com Deus. E todos jamais adorarão qualquer outro a não ser o Senhor Deus Pai, o Senhor Deus Filho, o Senhor Deus Espírito Santo. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo a sua espécie. E todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Então aqui, e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e na terra. Se multipliquem as aves, houve tarde e manhã o quinto dia. Meus queridos, foi Deus que criou as baleias, os tubarões, os peixes. Foi Ele que deu esse poder, deu essa condição de todos coabitarem, terem os seus relacionamentos e surgirem vidas, porque foi Deus que pensou em tudo. Nada aconteceu por acaso. Deus os abençoou e disse: multipliquem e encham todos os mares. E hoje, grandes mares que existem, milhares e milhares, milhões de seres vivos dentro destas águas dos mares, tudo foi Deus que criou. Ele criou e Ele mantém, e é Ele que alimenta a todos. Todos no universo, bilhões e trilhões de planetas e galáxias, todo ser que respira, nós dependemos de Deus. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. A vida, a alimentação, tudo dependemos deste Deus maravilhoso, que é um Deus de amor. A palavra de Deus fala que aquele que não ama não conhece a Deus. Se você não ama, você não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Deus não tem amor, Deus é amor. E Ele te ama. Você pode ser o pior bandido desta terra. Você pode ter matado, roubado, adulterado, blasfemado, mentido, estuprado. Você pode ter feito qualquer coisa. O sangue de Jesus te purifica e nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Portanto, amemos a Deus e vamos procurar nos preparar para viver eternamente com o Criador e mantenedor do universo. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Foi Deus que criou lá o gatinho, o cachorro, os animais domésticos. Foi Deus que criou o leão, o tigre, o urso, animais selvagens, lobo. Tudo foi Deus que criou. Com seu grande poder, Ele criou todas as coisas e disse: eis que é muito bom. Eis que é bom, porque tudo que Deus faz é maravilhoso. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acha na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Deus criou todas as coisas. Ele falava e logo acontecia. Mas o homem, ele preparou um grande boneco, colocou ali a sua cabeça, os seus olhos, os seus braços, as suas mãos, tronco, os órgãos genitais. Foi Deus que criou para ser uma bênção, não essa deturpação que vemos por aí, mas criou para ser uma bênção para a humanidade. Mas Satanás, ele é sujo e ele procura deturpar tudo aquilo que Deus faz. Nesta prostituição, nesta imoralidade que nós vemos hoje neste mundo. Isso não é planos de Deus. Deus criou o sexo para ser uma bênção nas famílias, casados, conforme a vontade de Deus. Deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e ambos tornarão uma só carne. Este foi o plano de Deus e é o plano de Deus para a humanidade. Para constituir família, filhos, ter um lar feliz. Então este é o plano de Deus para todos nós. Então Deus soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser, não a ter, passou a ser alma vivente. E Deus deu o nome
de Adão, o primeiro ser criado. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador fizera. Meus queridos, Deus criou tudo em 6 dias, mas ao 7º dia Deus descansou. Eu pergunto, ele estava cansado? A palavra de Deus fala que Deus não se cansa nem se fatiga. Ele descansou para dar o exemplo para nós. Ele criou todas as coisas em 6 dias, mas ao 7º dia, no sábado, ele descansou. A palavra de Deus fala, portanto, abençoou, santificou e descansou no 7º dia. A formação do homem. Esta é a gênese dos céus e da terra. Quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para mantimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pisson, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus criou todas as coisas, plantou o jardim, colocou uma árvore e disse: de todo fruto comerás livremente. Mas da árvore que está no meio do jardim, dele não comerás, porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. A formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, todas as aves dos céus, trouxe ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea.
Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Meus queridos, acabo de ler o relato da criação, aonde esse Deus maravilhoso, esse Deus grandioso, vocês imaginem o peso da terra, com os seus carros, com os rios, com o mar tão imenso. Você pega um avião aqui em Congonhas ou Cumbica, você viaja 24 horas a 1.000 quilômetros por hora, em cima do mar, até o Japão. Ainda continua mais água para frente. Imagine o peso desta terra, com todos os prédios, com todas as casas, com todos os animais, com toda a humanidade, com tudo que existe. Deus levanta tudo isso sobre o nada, sobre o seu grande poder. Que poder é este? Poder imensurável, ninguém pode medir, poder grandioso. Este Deus todo-poderoso, que nos ama tanto, que deu o seu próprio Filho para morrer numa cruz para nos salvar. O nosso querido e amado Senhor Jesus Cristo deu a vida na cruz para nos salvar. Tem mais de 8 bilhões de seres humanos na Terra, mais de 8 bilhões, está caminhando para 9 bilhões. E Deus sabe quantos fios de cabelo há na cabeça de cada ser humano neste mundo. O seu poder, o seu conhecimento, sabe, nós, seres humanos finitos, pobres e miseráveis pecadores como eu, nós não temos palavras para expressar a grandiosidade e o poder deste Deus magnífico, criador e mantenedor do universo. Agora chega o inimigo, tentando lançar por terra estas verdades da santa palavra de Deus. Falando, não, tudo surgiu do nada, é uma explosão e tudo apareceu. Gente, isso é uma falácia, isso é uma blasfêmia, isso é pecado. Isso é um insulto ao Criador do universo. Mas Deus tem aqui na terra seres humanos que o aceita como o único criador e mantenedor do universo. Um deles sou eu, que estou aqui proclamando para o Brasil e para o mundo que só o Senhor é Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo, e só Ele é o Criador e o mantenedor de todas as coisas, e é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque santo, 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 santíssimo, santíssimo, santíssimo é o Senhor. Quero adorá-lo hoje, amanhã e eternamente, porque Ele é tudo que eu tenho na minha vida. Ele é minha rocha, a minha fortaleza, a minha riqueza. Ele é tudo que tem, e eu declaro diante do Brasil e do mundo, porque esses programas estão sendo levados para o mundo todo através da internet. Eu quero dizer a todos: amo minha família, amo a minha esposa, amo meu pai e a minha mãe, amo meus irmãos, mas Deus está em primeiro lugar na minha vida. Amo o Senhor com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, com todo o meu coração, porque Ele é tudo que eu tenho. E este Deus maravilhoso,
Ele me arrancou do fundo do poço. Eu estava nas garras, literalmente nas garras de Satanás. Perdi o meu pai com 3 anos de idade. Meu pai morreu jovem, cerca de 37 anos. A minha mãe ficou viúva, Dona Maria, com 14 filhos pequenos. Muito cedo comecei a fumar. Muito cedo comecei a usar bebida alcoólica. Vim para São Paulo, entrei nas drogas. Fui parar em 4 hospital psiquiátrico, Borda do Campo, Jaçanã, Bezerra de Menezes e Marajoara. Mas um dia, dentro de um desses hospitais, alguém desequilibrado, ali era um hospital psiquiátrico, ele pegou uma toalha. Eu havia quebrado tudo em casa, inclusive a minha mão, dando murro nas paredes. Vieram com a viatura, camisa de força, me levaram para o hospital. Me deram uma medicação muito forte, eu não conseguia me mover na cama. E quando aquele homem enrolou a toalha e colocou no meu pescoço, que eu percebi que ia morrer, eu olhei para o teto e clamei a esse Deus maravilhoso. E disse: Senhor, faça uma barreira em volta da minha cama. E não permita que este homem me mate. Não permita que este homem me destrua. Meus queridos, quando eu terminei de orar, eu não vi. Se eu falar que eu vi, eu estou mentindo. Mas pela reação daquele homem, eu senti que Deus enviou ali um anjo para me livrar. Porque a palavra de Deus fala que os anjos do Senhor acampam ao redor do que os teme e os livra. Ele se jogava nas paredes. São Manuel, ele se jogava, ele se batia. Ele disse: eu não posso ficar aqui, eu não consigo ficar aqui. E naquele momento eu dei um sorriso, falei: Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos. E a partir de hoje, não quero mais maconha, não quero mais drogas, não quero mais cigarro, não quero mais bebida, não quero mais prostituição, não quero mais balada. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Sabe, meus queridos, a partir daquele dia, Deus começou a trabalhar na minha vida. Para vocês terem uma ideia, meus amigos que andavam comigo, eu ando ali naquela cidade onde eu nasci e fui criado. Ando anos, eu não encontro um dos meus amigos, nenhum, porque a maioria já morreram, porque os caminhos do diabo só destrói. Ele coloca na vida do ser humano o cigarro, a bebida, as drogas, a prostituição para destruir a humanidade. Meus amigos já morreram, mas eu estou aqui. Vou completar 68 anos, cheio de vigor, saúde, forças para pregar o Evangelho. Deus me libertou. Jesus entrou no meu coração. Eu ouvi uma mensagem de Apocalipse capítulo 3, verso 20, que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Eu abri a porta do meu coração e Jesus entrou na minha vida. Vocês sabem por que muitos líderes de igreja, eles falam contra o Criador e contra a criação? Alguns aí andam por aí falando que Adão e Eva é uma alegoria, não é verdadeiro. Isso é uma blasfêmia, isso é uma mentira, isso é uma falácia. Isso as pessoas que falam isso estão prestando um desserviço na obra de Deus, negando a criação. Sim, Adão e Eva existiram, foi Deus que os criou. Quer o homem aceite ou não, creia ou não, nós viemos através de Adão e Eva. Outros chegam a dizer por aí que Deus não é mágico para falar e as coisas acontecerem. Concordo que Deus não é mágico, Ele não usa magia, Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele fala, as coisas acontecem. Mas infelizmente o Espírito Santo fala no coração desses homens e eles não aceitam, porque está com o coração duro.
não se entrega a Deus, por isso eles rejeitam o Criador e a criação, e prestam um desserviço na obra de Deus, acabam sendo usados como instrumento do inimigo, para levarem dúvida no coração das pessoas, mas que eu e você possamos acreditar na santa palavra de Deus, e acreditar neste Deus maravilhoso, que é o Criador e o mantenedor de todo o universo. Foi Ele que criou os céus, a terra, os mares, as fontes de águas, as árvores frutíferas. Foi Ele que criou todos os animais, répteis. Foi Ele que criou o sol, a lua, as estrelas, as galáxias. Foi Ele que criou o universo, bilhões e trilhões de planetas e galáxias. Foi Ele que criou esse Deus maravilhoso, Deus vivo, poderoso, magnífico, glorioso, soberano. Glória seja dada ao Senhor. Glorificado seja o nome de Deus pela sua criação. Fica aqui o apelo: ao invés de seguir fábulas, ensinamentos humanos, siga a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Siga os ensinamentos da palavra do Senhor, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Se tirarem o livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, tira a base do cristianismo. Não se pode tirar nem um i ou um tio da santa palavra de Deus. Vamos proclamar ao mundo deste Deus criador e mantenedor do universo. Que eu e você, neste ano que se aproxima, possamos pregar o Evangelho e mostrar para a humanidade que só o Senhor é Deus, só Ele é o Criador e o mantenedor de todo o universo, só Ele é digno de toda adoração, hoje, amanhã e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê paz. No nome do Senhor Jesus, eu entrego a tua vida e a minha vida nas mãos do único Criador e mantenedor do universo, Senhor Deus Pai, Filho e Senhor Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Quando tudo parecer desilusão, Fonte Vida FM, 87.5 MHz. Na hora de economizar com medicamentos, você pode contar com os preços das drogarias Ultra Braga. Tem Drogaria Ultra Braga no Centro Comercial do Jardim Irene, na Rua Barcos Rabelo 200.